Capítulo 37. Nem pense nisso, pontuou para Hazek. É a tradição. Como o mais experiente dos Drangsger, eu tenho o direito de opinar sobre o nome. O mesmo ocorre com Guna. Lúcia se sentia assistindo a uma partida de tênis, de tanto que virava o rosto para os lados, para acompanhar aquela discussão sem sentido. Tinham passado a manhã inteira sob os cuidados de Gruindes, onde tanto ela quanto o bebê fizeram vários exames, com resultados simultâneos, e Lúcia se tranquilizou quando soube que o filho estava bem. A única questão aparentemente preocupante era o tamanho do feto em relação à constituição física dela, uma vez que os artanianos eram grandes e a formação e o desenvolvimento intrauterino seriam proporcionais à estatura esperada. Por isso deveria ter um acompanhamento quinzenal, para que pudessem monitorar de perto o crescimento fetal. Também precisaria consumir vitaminas e complementos até o final da gestação, para que conseguisse fornecer todos os nutrientes que um artaniano precisava. O Remedei, sempre muito atencioso, deixou claro que ela seria bem assistida, mas a atenção somente se foi quando as imagens do bebê surgiram diante dela. Um anjinho lindo que a encheu de emoção e lágrimas nos olhos. Toran esteve o tempo todo ao lado dela de mãos dadas, enquanto os procedimentos eram realizados. Era nítido que também se encontrava emocionado, mas procurou omitir esse detalhe, coisas de artaniano. Já o avô não se conteve de felicidade quando soube que seria um menino. E agora se encontravam na morada de Hazek, no lugar reservado, discutindo qual núcleo de formação e aprendizagem o sucessor deveria frequentar, quem escolheria o nome e tantas outras questões. E pelo visto é apenas o começo, pensou ao olhar brava para os dois. O cansaço finalmente tomou conta dela e somente não se levantou e os deixou sozinhos porque certamente tropeçaria nos próprios pés de tão exausta que estava. Mas não era para menos, se levasse em consideração as poucas horas de sono e a agitação do dia. Toran, depois que a deixou instalada e bem acomodada, pensando em seu refúgio, saiu para resolver algumas questões ainda pendentes. Primeiro esteve com a família para contar sobre Lúcia e o sucessor que estavam esperando. Depois foi se encontrar com os líderes da divisão extraterritorial para saber em quais condições o treinamento se encontrava. Gargos, quando o visitou no centro hospitalar, deixou claro que ele havia conseguido passar da primeira para a segunda fase, pois a queda acontecera na parte neutra da região, que fica entre Sudorano e o campo de retirada, mas ele precisava que a confirmação fosse oficial. Assim que chegou ao local, foi muito bem recebido. Todos queriam saber como estava se sentindo, e Toran percebeu que não se tratava apenas de mera formalidade. Vários olhares de admiração e respeito seguiram durante o tempo em que esteve entre eles, como se o fato de ainda andar e respirar fosse realmente um milagre. Quando a reunião foi finalizada, ficou acordado que deveria ser mantido o cronograma inicial e, portanto, teria apenas mais alguns dias com Lúcia, antes de passar para a segunda fase do treinamento, na qual permaneceria 2 suns em Osarkolon. Uma dualidade de sentimentos o acometeu. Ao mesmo tempo em que se sentia aliviado por continuar, também se sentia angustiado pela nova separação entre eles. Se antes já havia sido difícil deixá-la, seria ainda mais agora que necessitava de cuidados e atenção. Vou precisar de muito controle emocional para não enlouquecer nos próximos suns. Pensou ao se dirigir até Hagalut para se encontrar com Zomar.
Já era tarde, quando Toran retornou à morada de Razek. Encontrou Lúcia dormindo no centro da cama, com apenas uma fina coberta jogada sobre ela. Não conseguiu deixar de olhá-la, nem mesmo enquanto se despia. Estava linda, deitada de lado e com os cabelos espalhados pelas almofadas. Ele sempre gostara de observá-la dormindo, mesmo quando se culpava por invadir o apartamento dela, aparecendo no meio da noite sem que Lúcia jamais soubesse. Na verdade, não foram muitas vezes, somente 8 ou 9, e sempre por motivos ligados à saúde e ao bem-estar dela. Ou pelo menos foi esse o jeito que achou para se convencer de que não fazia nada de errado e que os reais motivos eram pura preocupação e zelo pela indefesa e frágil neta de um amigo. Mas, independentemente da culpa que sentia depois, o que mais gostava era que naqueles preciosos momentos o tempo parecia não existir e o mundo inteiro se resumia apenas aos dois dentro daquele quarto. Estava tão acostumado com ela que conseguia até ler suas expressões facilmente. Procurou ter o máximo de cuidado ao se deitar para não a acordar, mesmo quando a puxou para bem perto, colando o seu corpo ao dela. Sentiu o suave perfume dos cabelos quando afundou o rosto na curva macia do pescoço de Lúcia. Assim que se aconchegou ao seu lado, percebeu que apenas uma fina e transparente camisola cobria a delicada pele, e naquele momento os instintos mais primitivos dele foram despertados. Uma onda de desejo invadiu, queimando sua pele, mas se controlou o máximo que conseguiu, pois tinha consciência de que uma boa noite de sono faria bem a ela e ao sucessor, resolvendo grande parte do abatimento de Lúcia. Ainda mais depois de um dia exaustivo como aquele. Realmente ela precisa descansar. Talvez uma higienização ajude a me acalmar. Decidido, procurou se levantar devagar para não a despertar. Aonde vai? Murmurou Lúcia, meio acordada, meio dormindo. Durma novamente, eu só vou. Fique comigo e continue me abraçando, murmurou, ainda de olhos fechados. Como ele continuou sentado na beira da cama, sem se mover, Lúcia abriu os olhos e virou-se para trás para olhá-lo. Toran, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Não, mas vai acontecer. Se eu continuar olhando para você, pensou, inquieto. Não, não aconteceu nada. A voz saiu num tom mais grave, deixando claro que estava por um fio. Mas foi o desejo ardente que ela viu de relance no olhar dele que o denunciou. O sono desapareceu como mágica, e o corpo dela respondeu imediatamente ao perceber o poder que exercia sobre ele. Com movimentos suaves, engatinhou pela cama até chegar onde ele estava, e ao vê-lo sentado de costas para ela, com a cabeça levemente abaixada e os braços apoiados nas coxas, começou a acariciá-lo. Lúcia sorriu quando sentiu um arrepio percorrer aquela imensa rocha de músculos bem definidos e torneados. Não satisfeita, começou a beijá-lo no alto da nuca, provocando mais ainda. Você precisa descansar. A voz quase não saiu de tão rouca e cavernosa que se encontrava. Eu já descansei muito e no momento me encontro bem disposta. Agora vem para mais perto de mim, que eu quero te mostrar algo. Ele fechou os olhos com força antes de tentar um último argumento. Lúcia, nós não podemos nos esquecer de que o Grundis disse que você precisa repousar muito para conseguir levar adiante esta gestação. Alertou com a voz entrecortada, enquanto posicionava os braços nas laterais do corpo. Mas ele também não me proibiu de nada, se não me falha a memória, e eu terei bastante tempo para descansar depois. Como ele continuou parado com os punhos fechados, pressionando a cama, ela continuou a provocá-lo com beijos pelas costas, ombros, nuca e rosto.
Eu achei que você fosse gostar da minha camisola nova, sussurrou no ouvido dele. Pronto, basta. Apenas algumas palavras insinuantes e o incrível controle ruiu, como uma corda prestes a arrebentar. Ele finalmente abriu os olhos, voltando o rosto na direção de Lúcia, enquanto segurava firmemente o braço dela. Ela sentiu o olhar dele arder como fogo. Eu adorei, mas não sei se conseguirei ser muito cuidadoso ao tirá-la de você. Ela enlaçou o pescoço, se aproximando mais, enquanto ele a envolvia pela cintura e a puxava para o colo. As bocas se encontraram num longo e audacioso beijo. Vai ser uma pena perdê-la, mas será por uma boa causa, disse, arfando. Se eu conseguir lembrar, posso fazê-la desaparecer, sussurrou próximo ao ouvido dela. Boa ideia, concordou enquanto o puxava para outro beijo. Passados alguns minutos, Toran parou de beijá-la, para olhar dentro daqueles olhos envolventes, enquanto dava seu sorriso de moleque travesso. Você sabe que eu não resisto aos seus encantos e fico usando o poder que tem sobre mim para me dominar e me seduzir. É muito cruel de sua parte. E voltando a beijá-la, disse, estou furioso com você. Lúcia se aconchegou o máximo que pôde e entre um beijo e outro ainda conseguiu argumentar. Então preciso me redimir o mais rápido possível. Não quero que tenha uma impressão errada sobre mim. Ao deitá-la na cama, parou para olhá-la mais uma vez, como se quisesse registrar todos os detalhes daquela imagem na memória, já sabendo que seriam aquelas lembranças que o ajudariam a suportar os próximos 2 longos sãs de separação. Quando ela levantou o braço para tocar o rosto dele com as pontas dos dedos, soube que naquele instante ambos tinham o mesmo propósito. Foram apenas alguns segundos de puro silêncio antes de se entregarem por completo àquele mar de sensações. Na manhã seguinte, enquanto faziam o desjejum no quarto de Lúcia, Toran explicou sobre a viagem que faria em alguns dias para Osarkolon, procurando deixar claro que a situação daquela vez não seria tão periclitante. As provas envolveriam mais liderança, controle e domínio do que força física e sobrevivência. Lúcia desconfiava que fosse daquela forma e não pareceu surpresa quando ele lhe contou. Por outro lado, se sentia apreensiva com aquela história de treinamento e, ao mesmo tempo, triste por ficarem longe por um longo período de novo, mas procurou disfarçar o máximo que conseguiu para que ele não ficasse chateado. Entre conversas e carinhos, Lúcia verbalizou a vontade de permanecer com o avô enquanto Toran estivesse fora. Com uma condição, disse ele. Qual? Deixar que Lausix venha te assessorar. Que absurdo é esse agora? E quem é Lausix? Ele parou de comer para olhá-la, enquanto se divertia com o jeito indignado dela falar. Primeiramente, não é nenhum absurdo se levarmos em consideração que você terá Geranda por perto. Eu não confio nela e pelo pouco que conversamos você também não. Mas terei Razek e Briana por perto também. Ela não fará nada. Não importa, não vou me arriscar. Geranda não gostou de ter você por perto. Como lhe disse uma vez, não acho que ela esteja com Razek por amor, ou por qualquer outro sentimento nobre. Basta olhá-la para ver que existem outros interesses. Isso é verdade. Nos poucos momentos em que estivemos sozinhas, ela pareceu demonstrar rancor e despeito, deixando um clima tenso entre nós. Toran ficou pensativo por alguns instantes. E quando falou, a voz tinha um tom receoso. Lembra quando você comentou que o seu avô se casou com alguém com a idade de sua mãe? Esperou ela assentir para continuar. Ela era amiga de sua mãe, a melhor amiga de Moná.
Lúcia ficou imóvel, olhando de um jeito assustado. Você quer dizer que foi Geranda que contou para o meu avô sobre o relacionamento dos meus pais e sobre a gravidez? Sim, foi ela. Mas não quero que fique pensando nisso. Eu só estou falando para que entenda o porquê de tanta preocupação. Em nenhum momento quero que fique sozinha com ela, entendeu? Disse, agravando ainda mais a voz. Ela traiu a minha mãe, comentou exaltada. Toran segurou firmemente as mãos de Lúcia, antes de voltar a falar. Pode até ser que tenha sido a maneira como relatou os fatos, que desencadeou a fúria de Razek, resultando naquela horrível discussão. Mas são somente hipóteses. Não sabemos ao certo como foi que tudo ocorreu e nem sei se podemos condená-la como sendo a única responsável por tudo o que aconteceu. Moná e Razek também tiveram suas parcelas de culpa, deixando-se serem influenciados por ela. E eu só estou lhe contando porque você insiste em morar aqui com eles e porque não estarei por perto para protegê-la. Ela tem estado ausente para alívio de todos, contou, e você ainda não me disse quem é Lausix. Ele sorriu de um jeito relaxado, deixando aparecer a covinha do lado esquerdo do rosto que ela tanto gostava. É uma pessoa de minha confiança. É como uma segunda genitora. E quando falei sobre o meu sucessor, ela se ofereceu para ajudar. Quando falou com ela? Ontem, quando estive namorada dos meus genitores. Você não me disse como foi a reação deles. Toran respirou fundo ao mesmo tempo em que a puxava para mais perto. Zahir esboçou um sorriso e me cumprimentou formalmente. Mas esse é o máximo que ele consegue fazer. Já Rezin teve uma reação mais espontânea e descontraída, deixando claro que está torcendo por nós. E Nori não demonstrou nenhuma reação. Permaneceu o tempo todo calada, causando um leve mal-estar. Eu não esperaria outra reação dela nesse momento. E acredito que somente o tempo vai fazê-la rever sua postura. Lúcia abaixou a cabeça, ficando triste ao ouvir aquilo. Não a quero preocupada. Não é a primeira vez e nem será a última que ela agirá assim, e reações desse tipo não me incomodam. Eu estou bem, afirmou com um sorriso amarelo. E não me diga que na Terra vocês também não têm problemas com sogras. Esqueceu que já morei lá e que Antônio vivia criticando a mãe de Flora? Ambos riram com o comentário, pensando que se tratava da mais pura verdade. Ah, e por falar nisso, lembrei que também tenho uma, e que Zomar trouxe notícias dela e de toda a família Viraldi. O que ele falou? Perguntou ansiosa, esquecendo temporariamente da família de Toran. Que todos estão bem e que Alzira está orando por nós. E pediu para não se preocupar com nada, somente com a minha recuperação. Pelo visto, meu acidente teve uma grande repercussão. E depois de beijá-la rapidamente, disse: agora chega de conversa, nós vamos sair. Quero que conheça uma pessoa. Quem? Perguntou curiosa. Surpresa. Vamos? Guna já aguardava em seus aposentos quando eles chegaram. A morada da família Nagur ficava um pouco afastada de Mojaruan, o centro urbano mais próximo, e a construção principal encantava com o estilo mais requintado. Apesar de morar com Nair e Nori há muitos runs, Guna vivia numa das 3 pequenas moradias, construídas ao redor da residência principal. Os artanianos, reservados como eram, preferiam manter distância nos relacionamentos, preservando a privacidade de todos, e Lúcia agradeceu por não precisar cruzar com Nori. Ela percebeu que era comum aquele tipo de construção nas propriedades maiores, visto que também ocupavam daqueles espaços na morada do avô, desde que havia ido morar com eles, um distanciamento imposto pela própria Lúcia. Guna aguardava sentada numa cadeira que, pela quantidade de botões luminosos, parecia um painel de avião.
A cadeira possuía um mecanismo de locomoção bem interessante aos olhos de um leigo. No lugar de rodas ou pés existiam lâminas, que deslizavam facilmente pelo chão, viabilizando o seu acesso a todos os lugares. Mas o que mais impressionava era constatar que o comando que acionava todos aqueles botões era apenas o pensamento do usuário. Lúcia notou que Guna estava muito elegante, vestindo uma longa túnica cinza-prata. Os cabelos grisalhos e curtos evidenciavam seus traços fortes e marcantes, e a pele leitosa amenizava os vincos bem definidos da face. E se olhasse atenciosamente, perceberia os vestígios de beleza que os runs de vida haviam lhe roubado. Lúcia foi recebida com um sorriso sincero e um olhar atento e minucioso. Se Guna percebeu alguma insegurança e ansiedade, não deixou transparecer. E Lúcia silenciosamente agradeceu a discrição. Ela foi a primeira a cumprimentá-la, seguida por Torã, que naquele instante se encontrava radiante. Era nítido que a avó era uma pessoa extremamente importante na vida dele, e certamente a impressão daquela senhora contava muito. Finalmente conseguimos nos encontrar. E colocando as mãos sobre o ventre de Lúcia, complementou. Como você e esse menino têm passado? Estamos muito bem, obrigada. Disse enquanto ativava o tradutor. Era inacreditável que tanta tecnologia pudesse estar num objeto tão pequeno. Lúcia soube por Hazek que o microaparelho traduzia vários idiomas de diferentes raças. Torã fala muito da senhora, é um prazer conhecê-la. Sente-se aqui um pouco para conversarmos enquanto ele vai dar uma volta. Torã se aproximou, apertando as mãos de Lúcia com carinho, quando percebeu o olhar desesperado dela. Eu preciso resolver alguns assuntos com Zair antes da minha viagem, mas não demorarei. E você estará bem cuidada com Guna, não se preocupe. Falou no idioma que Lúcia estava acostumada. Em seguida, depositou um beijo nos lábios dela e saiu. Confesso que estava um pouco ansiosa em conhecê-la. A sua chegada causou certo alvoroço em nossa rotina. Eu já esperava por isso quando decidi deixar a terra para morar aqui. A sua história de vida é muito interessante e, de certo modo, incomum. Foi uma surpresa descobrir que a sucessora de Moná sobrevivera e, mais surpresa ainda, constatar que Torã estava afetivamente envolvido. Não sei se sabe, mas ele nunca fez o tipo atencioso. E essa dificuldade em se abrir para qualquer relacionamento sempre me preocupou. Lúcia não queria nem imaginar onde aquela conversa chegaria. No mínimo, seria mais uma pessoa com a opinião pré-formada sobre ela. Talvez se mudasse o jeito de agir se impondo mais, conseguiria ser respeitada e aceita. E se era para começar a agir, então que fosse naquele momento. A senhora vai me dizer que também não concorda com o nosso relacionamento ou que ele precisa de Obrigada, interrompeu-a. Alguém... O que disse? Perguntou um pouco confusa. Obrigada por salvá-lo e obrigada por ser responsável pela mudança de Torã. Ontem, quando esteve aqui conversando comigo, eu quase não o reconheci. Parecia outro homem, distribuindo sorrisos e envolvendo a todos, com uma felicidade sem tamanho. Depois de muito insistir, ele me pôs a par de como esta história começou. Parou para segurar as mãos de Lúcia entre as suas. Eu confesso que fiquei um pouco preocupada em lhe conhecer. Não sabia com quem estaria lidando. Mas, depois de tudo o que ouvi e o vendo tão feliz e realizado, eu não tenho dúvidas de que você é a melhor coisa que aconteceu a ele.
Aos 288 runs, posso dizer que sei reconhecer quando alguém é verdadeiro ou não. E olhando para você, eu vejo sinceridade nos olhos e amor nos gestos e nas palavras. Sorrindo, complementou: eu não achava que viveria o suficiente para ver isso acontecer. Os olhos de Lúcia brilharam ao ouvir palavras tão gentis e uma sensação de alívio tomou conta dela. É muito reconfortante ouvi-la dizer isso, mas confesso que ainda me sinto temerosa em relação ao que está por vir. Além de ser tudo muito novo e diferente, sinto que há um peso em minhas costas por estar ao lado de alguém como ele. Eu posso imaginar o que está passando e acredito que as coisas poderão se complicar em determinados momentos, já que Toran é um líder nato e uma pessoa em evidência. Depois que concluir o treinamento, ocupará um dos cargos mais importantes de Artânia, sendo alvo de atenção. Mas, se vocês estiverem em sintonia, saberão levar suas vidas adiante. Respirou pausadamente. Ainda tão menina para tantas mudanças, finalizou sorrindo. Obrigada por suas palavras e por confiar em mim, disse emocionada por tê-la como aliada. Não agradeço o que não fiz. Se você não fosse alguém de valor, Toran não a teria escolhido. Eu vi muitas mulheres da nossa raça tentarem uma aproximação, com a esperança de que fluísse algo mais duradouro do que um mero encontro. Nem a Drina, que entre todas foi a que mais se aproximou, não conseguiu atingi-lo como você o fez. E por tudo isso, aqui vai um sábio conselho de quem já viveu o suficiente para entender o que realmente vale a pena nessa vida. Será vitoriosa se acreditar em você e na força deste amor. Lúcia, no impulso, a envolveu num forte e carinhoso abraço. Toran só retornou depois de um bom tempo, deixando que Lúcia e Guna conversassem sobre vários assuntos. Até agora não me contou o que vocês tanto conversaram. Por acaso se trata de algo que não posso saber? Perguntou Toran naquela mesma noite, um pouco antes de se deitarem. Lúcia deu um sorriso enigmático. Ela adorava provocá-lo. Talvez sim, talvez não. Mas por que está tão curioso? Por acaso tem medo de que eu descubra algo terrível sobre você? Continuou a desafiá-lo. Toran riu daquele jeito que ela tanto gostava, fazendo surgir a charmosa covinha. Aonde você quer chegar, sua malvada misteriosa? Acusou-a, aproximando-se e envolvendo-a nos braços. Lúcia adorava ser abraçada por ele, um puro aconchego, mas, mesmo se deliciando com aquele momento, não quis perder a oportunidade de continuar com a provocação, se esforçando ao máximo para se manter séria. Malvada, eu? Você passou 2 anos fiscalizando a minha vida e agora, somente porque descobri algumas coisinhas sobre você, eu é que sou a vilã dessa história? Fingiu estar indignada. Toran a envolveu ainda mais, ao aproximar vagarosamente o rosto do dela. Lúcia, por sua vez, passou os braços ao redor do pescoço dele, enquanto se equilibrava na ponta dos pés à espera de um beijo. Antes que os lábios se unissem, Toran segurou levemente o queixo dela, mantendo os olhares presos um no outro. A aproximação fez Lúcia estremecer e fraquejar. A respiração dele, passando por sua pele, e o delicioso cheiro que somente ele tinha, a deixaram completamente sem ação. Toran sabia exatamente como lidar com aquele jeito agitado, atrapalhado e às vezes impulsivo de Lúcia. E por conta daquele beijo que estava prestes a acontecer, ela nem se interessou mais em continuar com o discurso provocativo. Toran tinha total controle dela naquele momento. E que coisinhas são essas? Sussurrou, encostando levemente os lábios nos dela. Ele também gostava de incitá-la.
Lúcia não conseguia mais raciocinar e a única coisa que importava naquele instante era ter a boca dele cobrindo a sua. Os lindos olhos verdes suplicavam por isso, e foi preciso um esforço sobre-humano para conseguir falar. Não consigo me lembrar, pronunciou, sussurrando com os olhos semicerrados. Dava para perceber a respiração de Lúcia arquejar ao falar. Torã deu um meio sorriso ao vê-la se render ao desejo que ambos sentiam quando estavam próximos. Com ele também não era diferente, mas não se deu por satisfeito e sutilmente contornou os lábios macios de Lúcia, deixando-a ainda mais sedenta por ele. E agora, lembrou? Sussurrou em seu ouvido. Em seguida, os seus lábios percorreram um caminho pelo pescoço até chegar novamente na boca. Eu vou enlouquecer se ele continuar fazendo isso, pensou Lúcia ao sentir a pele queimar e o controle sumir. Guna me agradeceu por fazê-lo feliz. E o que mais? Instigou-a. Falou que este amor me dará forças para vencer qualquer obstáculo. Acho que foi isso. A voz era somente um murmúrio. Sábias palavras, disse ao carregá-la nos braços até a cama. Ela vibrou quando ele a pegou e um lindo sorriso surgiu nos lábios dela. Um sorriso sedutor que combinava com a cumplicidade do olhar. E naquele jogo de sedução, Lúcia não se importava em perder de vez em quando, nem Torã. Os dias que antecederam a viagem de Torã foram preenchidos com passeios aos grandes centros urbanos, incluindo as cidades flutuantes e lugares mais distantes, como o Templo dos Lagos, o Reduto das Pedras Primitivas e a Gruta da Energia Equânime. Foram momentos maravilhosos, passados em lugares encantadores. Torã se divertiu mostrando a cultura e os costumes de sua raça guerreira, e Lúcia, por sua vez, adorava ouvi-lo, se mostrando cada vez mais curiosa e fascinada, querendo conhecer mais sobre o seu povo. Mesmo quando batia o cansaço, ela não se dava por vencida e, no instante seguinte, aparecia com mais indagações formadas, prontas para serem disparadas contra ele. Mas quando a noite caía, eles se refugiavam na morada que até então tinha sido somente de Torã, mas que passara a ser o lar daquele casal. Um casal que foi abençoado por Guna, a integrante mais velha das duas famílias, seguindo uma tradição antiga entre eles, um lar abençoado com a chegada de um sucessor. Epílogo. Não é fácil traduzir a saudade, mas imagino que poderia muito bem ser comparada com um rigoroso período de inverno. O calor desaparece e você sente o frio se infiltrando pelos poros, atravessando os ossos até chegar à alma. Nessa hora não há muito o que fazer e, por mais que tente se aquecer com casacos e mantas, os blocos de gelo estão por toda a parte, petrificando tudo o que encontram pelo caminho. E se porventura houver uma lembrança, uma palavra ou um gesto que aqueça o coração, como pequenos e tímidos raios solares, sentirá as lágrimas vindo, extravasando toda a angústia contida. Na verdade, é apenas o degelo acontecendo, pondo para fora, em forma de lágrimas, todos os icebergs encontrados, lavando a alma de tantos pesares e tranquilizando, mesmo que temporariamente, o espírito aflito. Mas não podemos esquecer que o inverno é passageiro e uma hora ou outra o sol surgirá com força total, aquecendo seus dias, seu coração e a sua vida. E ele vai passar, mais uma vez. Lúcia tentou conter os suspiros e procurou manter-se o mais parada possível para não o acordar.
Enquanto pensava em algumas maneiras de conseguir lidar com os próximos dias sem que o seu mundo despencasse novamente, já era bem tarde da noite e, apesar de estar muito cansada, não conseguia dormir. Saber que logo ao amanhecer ele partiria novamente a deixava com o coração em pedacinhos. Eles já haviam conversado sobre como o tempo passaria rápido e como logo ele estaria de volta para retomarem de onde pararam, ambos prometendo serem cautelosos, com a saúde principalmente, que ela teria que ter cuidados redobrados por conta do sucessor. Para combater os certeiros momentos de solidão, ela também contaria com um arsenal de imagens que haviam sido registradas e guardadas na própria memória, dos momentos maravilhosos que passaram juntos, mas nada acalmava a saudade que já ardia no peito. E naquele instante, vendo-o adormecido ao lado dela, totalmente dominado pela exaustão, após terem se amado desesperadamente, Lúcia se lembrou da primeira vez que o vira na casa de sua mãe, Alzira. Naquele dia, quando os olhos deles se encontraram, ela sentiu algo mudar dentro de si. É difícil explicar como ou quando o amor chega. Ele simplesmente aparece e toma conta, não importando de que raça você seja ou de que lugar você venha. Para ele, esses obstáculos não existem. É um sentimento que te fortalece e completa de tal maneira que não tem como fugir ou se separar, pois este amor está dentro de você, apenas esperando ser acionado por um olhar, um sorriso ou um simples toque, e perceberá que por mais que se sinta assustada, lá no fundo não vai querer escapar. E por que você quer ficar? Porque você se encontrou. A busca pela outra metade terminou. E se engana quem disser que este nobre sentimento chamado amor destrói ou arranca pedaços. Você sofre sim, mas pela ausência do outro, ou então por vê-lo sofrer. As derrotas dele serão as suas derrotas, e as vitórias dele serão as suas vitórias. Simplesmente dois corações, duas almas, duas vidas que se entrelaçam em um só caminho. Como o amor acontece, pensou Lúcia, segundos antes de adormecer nos braços de Torã. Ele simplesmente chega sem avisar e te leva para onde for.